o que eu gostaria de falar é, principalmente para os adultos no entorno, vamos ouvir a molecada. Acho que a gente ouve pouco às vezes. E mais do que isso, validar o que eles estão escolhendo, sabe? Porque chega uma hora na jornada leitora, na infância a gente consegue dialogar, até oferecer, eu diria até que controlar. Porque chega uma hora que eles têm autonomia de escolher o que eles querem, e aí a gente começa com aquele papo, né? Você devia estar lendo uma coisa mais difícil, mais desafiadora. Por que você não lê outra coisa? Lê literatura de verdade. Literatura de verdade, eu quero livro de verdade. Desgraça. Eu acho que é importante a gente validar e como fomentador do leitor, a partir do interesse dele, puxar esse fio. Salve! Fala aí, Caio. Salve. Olá, salve pessoal! Estamos aqui na Bienal do Livro, Rio de Janeiro. Segundo dizem, eu acredito, parece que é o maior evento literário da América Latina. Um negócio assim absurdo. Vocês andassem aqui, quem gosta de muvuca ia se sentir no paraíso, entendeu? E eu estou aqui hoje dando prosseguimento a essa missão de falar de bons livros e bons escritores, e ótimos escritores. Estou aqui com meu amigo Caio Tosi, que me deu a honra de interromper a sua agitadíssima agenda, mas é verdade, né? Aqui na Bienal do Livro, para trocar uma palavrinha com a gente, né? Um prazer. O Caio está lançando o Azul, né? O segundo livro, Sagaz e os Garotos, que é o volume 2 dessa coleção aqui, que começou com Sagaz e os Garotos. Brincadeira, né? Na verdade a coleção se chama Sagaz e os Garotos. O primeiro volume, Minha Vida Daria um Filme, e o segundo, A Festa dos Zumbis. Não tem nenhum... Esses zumbis aqui não se referem a nenhum político, não, né? Não. Nada, Luiz. É zumbi inofensivo, né? Exatamente. Fala aí um pouco da coleção, cara. Se apresenta aí. Bom, primeiro o pessoal, tudo... ninguém melhor do que o próprio autor para dizer que veio. Bom, primeiro de tudo, obrigado, Luiz, pela oportunidade dessa conversa. A gente já troca figurinhas há muito tempo, né? Você foi entrevistado lá no meu podcast Mochila. Grande podcast. E então, obrigado pela oportunidade desse papo. Eu sou o Caio Tosi, sou autor de livros infanto-juvenis, juvenis, aí para pré-adolescentes e adolescentes, que é a minha paixão da vida. Eu já publico aí há 10 anos, quase 11 anos já, e já são quase 20 livros publicados, uma produção contínua e em crescimento, né? Está em expansão, né? E esse lance da coleção, Luiz, é uma coisa que eu acho que eu tenho vontade de fazer desde que eu comecei a escrever. Sempre fiquei tentando, pensando e tal, porque a gente sabe que quando a gente fala para adolescente, a gente vê que o que eles mais curtem são as séries, né? Toda vez que eu vou para a escola e com qualquer livro que eu publiquei, eles sempre perguntam, vai ter a parte 2? Vai ter a parte 2? E eu acho que a gente também tem essa paixão no nosso DNA, né? Seja pela série de televisão, essa coisa de continuar com o personagem, saber o que vai ser mais, né? Vai rolar mais. E eu acho que na pré-adolescência e adolescência isso é muito forte. Inclusive eu acho que dá pra fazer esse comparativo com a vida, né? Que assim, quando você encontra uma turma onde você se sente pertencente e te acolhe, você quer continuar vivendo aventuras, coisas. Acho que isso é muito que acontece com esses leitores jovens que adoram a continuidade, continuar com os personagens. Então era uma vontade que eu tinha há muito, muito tempo. E aí rolou, eu já estou com algumas coleções, né? Estou produzindo uma para leiturinha, que é os Zerados. Estou fazendo uma com a Carochinha, que é a Loreto, que é o primeiro volume. E agora com a Ciranda, a gente está fazendo o Sagaz e os Garotos, que é isso, é bem o estilo que você curte, Luiz, assim, aventura, mistério, reviravoltas. Então, essa pegada aí do Sagaz e os Garotos. Você acha que faltam coleções? Você tocou num ponto interessante,
que a garotada curte coleções, é a pura verdade, né? Eu, inclusive, me formei leitor com uma coleção lá atrás, chamada Inspetora. Não sei se você chegou a conhecer, do Ganimedes José. Né? É fantástico. Tinha quase 40 livros. Você acha que os escritores brasileiros, você tem a impressão de que faltam coleções escritas pelos nossos escritores? É uma tendência deles ou é uma imposição do mercado? O que você tem a dizer sobre isso? É uma investigação, porque foi o que você falou, na nossa tradição, ao longo da literatura juvenil, não só mundial, mas brasileira. Bom, nossa literatura infanto-juvenil começou com uma série que foi o Sítio do Capão Amarelo, né? E aí a gente tem várias, aí você citou o Ganimedes, né? Você tem a Turma do Gordo lá com o João Carlos Marinho, depois o próprio Marcos Rey lá, né? O próprio Ministério dos 5 Estrelas ele fez lá depois com o mesmo personagem, o Léo, né? Mais 2 títulos, se não me engano. Aí depois teve os caras do Pedro Bandeira, o próprio Cachorrinho Sam. Então assim, a gente tem na nosso DNA isso. A molecada gosta muito das coleções. Mas o que eu comecei a perceber é que coleções atuais eram muito poucas, né, Luiz? Assim, perto do que a gente vê de fora. E são coleções de fora que, particularmente, eu acho incrível, né? Os pais, às vezes, torcem o nariz lá pro Diário de Banana. Eu acho incrível, funciona super. E tem por que fazer sucesso. Capitão Cueca e tudo mais. E eu, nessa investigação, essa pesquisa na literatura para jovens, para pré-adolescentes e adolescentes, eu fui percebendo que hoje, assim, os autores, eu não sei, aí é essa questão. Será que as editoras que não estavam investindo, não era o foco, que não tem uma grande opção, né, de coleções atuais aí para... Não que as que a gente tem na tradição não funcione, aliás, acho que tem os caras, eu acho que tem que ser lido por gerações e gerações e funciona muito, né? O Pedro Bandeira é um craque, mas eu acho que novas coleções brasileiras não acho que são poucas, entendeu? Então era essa vontade de poder trazer algo novo para a turma, né? E você está sentindo uma receptividade boa da garotada com os seus livros, com essas coleções? Olha, Luiz, eu vou ser sincero, agora que eu estou entendendo, porque quando chegam os 2, né, por exemplo, o Sagaz que está saindo agora na Bienal, sendo lançado hoje, agora que eu vou entender, agora que também o público vai entender que esse vai ter a continuação, né? Então acho que é isso que a gente tá sentindo. Mas, por exemplo, a coleção que eu estou fazendo para a Leiturinha já saiu 2. Eles estão sendo mandados, acho que semestralmente, nos originais Leiturinha. E eu percebo lá, né, no Instagram que já gera um engajamento, de fato, um interesse aí dos leitores perceberem que a personagem voltou numa outra história, já perguntar do próximo, porque lá é uma turminha que eu fiz um livro inicial, que é o Zerados, meio que apresenta a turma, e agora vai ter um livro para cada personagem. Então você percebe, ontem mesmo aqui na Bienal, a menina já veio com os 2, né, que ela tinha recebido em casa e tudo mais. Então eu percebo que tem esse engajamento. E hoje mesmo no lançamento, quando pela primeira vez os leitores viram que tinha o 1 e o 2, eu percebo que tem esse interesse de, olha que legal, é uma turma que continua as histórias e tudo mais. Ah, que bacana. E fala pra gente então um pouco da coleção do Sagaz e os Garotos. Como é que surgiu a ideia e qual é digamos assim, o tema, o universo, o universo. Isso. O Sagaz, na verdade, é o cachorro, né? E é engraçado que todo mundo, quando as pessoas descobrem que é o cachorro, eles, né, tem ai, que legal, né? Todo mundo gosta de cachorro. Exato. E então a história do Sagaz é um cachorro de um explorador, um cara que viajou o mundo, era um grande aventureiro, e esse cara se aposenta e vai morar numa ruazinha chamada Rua Luz. E o Sagaz, que já foi conhecido como o cachorro mais aventureiro do mundo, não sei o que lá, fica com abstinência de aventura. Porque o cara fala, deu pra mim, e ele fica lá e encontra nessa rua 3 garotos pré-adolescentes, 3 amigos que estão à procura de coisas para acontecer. E o fato é que a chegada desse explorador, ainda que aposentado, faz com que as aventuras cheguem na casa dele. Meio que as aventuras sempre chegaram na vida dele, e como ele agora está lá, aposentado, né, descansando,
Agora as aventuras chegam até ele e quem vai viver é a turminha, né? O Sagaz que encontra esses novos companheiros, os 3 garotos, que é o Zeke, o Basílio e o Pavani. São aventuras independentes, né? Você pode ler o volume 2 antes do 1. Exato. E aqui, por exemplo, essa aqui fala sobre dinossauro, essa aqui fala sobre zumbi. Então, Luiz, eu fui muito nessa questão de o que a molecada gosta. Eu acho que quando a gente escreve, às vezes é que a gente usa um filtro, né, adulto, né? Essa aqui, cara, eu resolvi brincar. Vamos botar dinossauro, vamos botar zumbi. Até o terceiro que já está pronto até para sair em breve é Viagem do Tempo. Então sabe essas coisas. Legal. Coisa que garotada curte mesmo. Que né? todos nós gostamos, são atemporais, né? Eu resolvi não ter medo de brincar com isso, entendeu? Aqui no Sagaz, todas essas coisas vão acontecer aí na ruazinha onde eles vivem. Que legal, rapaz. Pô, eu já tô curiosíssimo para ler. Sabe que eu vou começar a ler hoje, né? E tem uma coisa muito legal, porque eu acho que nós, autores, acho que um grande exercício e uma sabedoria que a gente precisa, às vezes, baixar a guarda, né, Luiz? E ouvir os leitores. A gente, às vezes, fica produzindo e acho que, às vezes, esquece de ouvir. E a gente está falando para os adolescentes super conectados, né? Muito visuais, com muitas referências visuais e que estão consumindo muitas linguagens. E por conta disso, uma coisa legal aqui da história que a gente fez nesse livro é que a história é contada no texto, né? Dá pra ver aqui, não sei, aqui ó. Dá. O texto, né? E tem umas partes, e aí cada livro, um dos meninos conta, é o narrador. Uhum. E toda vez que entra o Sagaz para comentar a história que ele está vivendo, é em história em quadrinho. Ah, que legal, rapaz. Então a gente mistura as linguagens. Você que fez? Não, você que desenhou os quadrinhos? Imagina, a ilustração é do Vicente Mendonça, um craque, super ilustrador. Eu amo essas ilustrações. Não, são fantásticas às vezes. Então, e bem, assim, com um traço bem próprio, né? Bem próprio. Bem marcante. Então, eu acho isso uma coisa legal da coleção, que a gente mistura aí as linguagens. Sabe que é uma coisa que eu sinto falta em muitos livros? É você justamente dar asa da criatividade, ser bem criativo, romper certos padrões e com certeza os leitores estão correspondendo e vão corresponder cada vez mais a isso, porque todo mundo gosta disso, como você falou, são elementos atemporais. Exato. Para crianças de todas as idades. Né? Tive uma criança como eu que tem 50 anos. Né? Sabe que esse programa não tem audiência, você pode falar aí o que você quiser. Deixa eu perguntar uma coisa, desculpa esse microfone ridículo, imagina, depois eu vou conseguir um importante. microfone mais decente, mas isso aqui realmente, por enquanto, é o que temos, né? Vamos lá, algum recado aí sobre leitura, a importância da leitura, o que você tem a dizer aos leitores e aos leitores em potencial do nosso país? Luiz, me perguntaram isso hoje, eu vou tomar a liberdade de repetir isso. Por favor, até porque eu não ouvi essa pergunta que fizeram. Não, mas a gente vai muito em escola, né, Luiz? E eu acho que a coisa mais legal de escola é a nossa oportunidade de estar com os leitores, né? Então sempre eu gosto de ouvi-lo, eu sei que eu estou lá para contar muito, para dividir a minha experiência com eles, mas também é fundamental para que eu, né, receba também a experiência deles de como eles encontraram o livro, o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Então esse papo é importante para mim, eu sempre pergunto, né, quem gosta de ler, quem que não gosta de ler, e vira e mexe, tem um canto que fala que não gosta de ler. Mas é muito doido, né, porque eu acho que o que eu gostaria de falar, principalmente para os adultos no entorno, eu digo adultos, eu falo de pai, professor, coordenador, editor, escritor, todos nós que estamos na cadeia, vamos ouvir a molecada. Acho que a gente ouve pouco às vezes. E mais do que isso, validar o que eles estão escolhendo. Porque chega uma hora na jornada leitora, né, na infância a gente consegue dialogar, até oferecer, eu diria até que controlar. Porque chega uma hora que eles têm autonomia de escolher o que eles querem, e aí a gente começa com aquele papo, né? Você devia estar lendo uma coisa mais difícil, mais desafiadora. Por que você não lê outra coisa? Lê literatura de verdade. Literatura de verdade, eu quero um livro de verdade. Desgraça. Imagina se você escolher um livro e eu falar para um outro cara assim, olha Luiz, pelo menos ele está lendo.
A gente já adulto falaria, pô, velho, olha, imagina um menino de 11, 12 anos. Então assim, eu acho que é importante a gente validar e como fomentador do leitor, a partir do interesse dele, puxar esse fio. Com quadrinhos, é muito doido, né? Porque às vezes você vai na escola e eles falam que não são leitores, e eles têm pra caramba quadrinhos, e eles não consideram isso leitura, porque alguém disse pra eles que não é leitura, mangá, enfim, os diários de banana e tudo mais. Porque não há o tal livro de verdade. Parou com isso, entendeu? E aí quando a molecada também, há quem diga, quem me fale, eu não gosto de ler, eu sempre duvido. Porque eu acho que a gente precisa da arte, né, na nossa vida inteira. Então eu sempre falo assim, vai explorando, vai descobrindo, porque eu acho que só não chegou o livro que atravessou, a história que atravessou, porque a gente gosta de ler. Sim. A gente precisa dessa história. Não conheceu o livro certo que é capaz de apaixoná-lo. Né? Exatamente. Então acho que eu acho que são esses dois pontos. A gente criar espaços e relações que permitam que as crianças, adolescentes e jovens explorem possibilidades, e a partir do momento que eles explorem e escolham, a gente fala, é isso. Em vez de falar, devia estar sendo outra coisa, que acontece muito. Né? É isso aí, a literatura ainda é muito sacralizada, né? Exatamente. Colocada num pedestal para ser adorada. E muitas dessas pessoas que falam assim, vai ler literatura de verdade, eles próprios às vezes não leem. Nem nada. Eles falam nada. Por falar. Exatamente. Né? É muito comum isso. Então assim, trazer para perto, fazer que isso seja legal, né? E a gente tem uma relação legal com a leitura mesmo. Mas a julgar pelo que a gente viu aqui, tá vendo aqui na Bienal do Livro, com uma garotada, às vezes com malas, enchendo malas de livros e animadas nos estandes, a gente tem uma esperança muito grande de que alguma coisa boa está em processamento no Brasil, está em curso. Se ninguém atrapalhar, né? Mas sempre atrapalha. Mas é isso que é o exercício. Eu sei que tem uma coisa maior, mas assim, se a gente mudar essa chave individualmente, né, seja numa escola, seja numa família, trabalhar nesse sentido de parar de falar que não vale e falar vale. Então vamos embarcar nessa, do que você gosta, do que você quer. E aí os caminhos se abrem, né, Luiz? É natural. E um dia o jovem espontaneamente vai chegar na tal, entre aspas, literatura de verdade. Ele vai chegar naturalmente e certamente ele vai estar muito mais preparado para isso e muito mais instrumentalizado para ler plenamente esses livros. Agora, se ele for obrigado. Eu vou te dar uma opinião até talvez polêmica. Por favor. E se não chegar e continuar gostando do que ele sempre gostou, tá tudo bem. É importante que a leitura já traz tantos benefícios por si só, né? E é um universo tão mágico, tão maravilhoso, é verdade. Eu sempre falo, né? Porque as escolas têm essa questão, e eu entendo também em algum aspecto, de trazer um caminho utilitarista, né? Eu lembro que uns meses atrás, minha filha tem 10 anos, né? Elas têm o clube da leitura lá, tal, que já é um negócio legal, porque eles escolhem os livros que eles querem ler, tal, compartilham, mas chegou um recado que era para ela ler procurando um encontro vocálico. Eu me arrepiei, né? E eu, com todo respeito, fui na professora e falei, você gosta de ler? Ela falou, adoro. Eu falei, você procura um encontro vocálico quando você está lendo? Então é isso, vamos parar de trazer essas utilidades. Leitura, e é o que eu sempre falo, leitura, arte. Eu não gosto de falar só da leitura porque eu acho que tem todas as narrativas da nossa arte, do cinema, do teatro. E ninguém procura encontro vocálico assistindo novela. Exatamente, exatamente. Arte é para fazer a vida legal. E pense que aos 11, 12 anos, né, Luiz? Eu brinco, a treta tá começando, né? Daqui a pouco você vai gostar de quem não gosta de você, o corpo vai mudar. E você ainda quer mais desafio. Aí você encontra um livro que te acolhe, a minha turminha, e aí você fala, não é isso, é mais desafio. A gente tá falando de coleção, sei lá, um diário de banana, eles vão lá, gostam, li 19. Minha filha leu 19 em 3 meses. São livros grossos. E aí você ainda quer mais desafio, Luiz? Que isso? Como diria o Ziraldo, né, aquela frase igualmente polêmica dele, ler é mais importante que estudar, né? Não somos nós que estamos falando, não. Quem falou foi Ziraldo, né? Mas eu sou um ziraldiano da vida. Somos? Não, Ziraldo E que bom que aqui na Bienal ele está sendo lembrado. A gente não pode perder ele, tudo que ele fez. E essa frase.
E quando eu vou nas escolas, é muito doido, Luiz, porque a gente às vezes cruza com um monte de coisas que você fala, cara, a gente fala que é polêmica, mas tem muita razão, é muito séria essa frase. E hoje em dia nas escolas com essa frase estampada na camiseta, sabe? Porque é isso. A leitura liberta e é muito mais importante. Não, e ela te forma também, ela te instrumentaliza para ler, estudar qualquer matéria. Exato. A aula de matemática, afinal de contas, é dada em português e os livros didáticos de matemática são escritos em português. Você tem que entender o enunciado das perguntas. Vocês estão vendo só? Ouçam a voz da razão, entendeu? Não sou só eu que falo essas coisas, não, tá vendo? Aí um cara sensato, grande escritor, entendeu? Em plena atividade, está vivendo talvez a primavera da sua carreira, né? Que é uma primavera longa e feliz. Eu tenho acompanhado de perto o seu sucesso. Quero te agradecer muito por essa participação aqui nesse canal, que não tem nome ainda. Depois a gente vai bolar um nome vai descobrindo no meio do caminho. Vai descobrindo, não tem audiência, não tem nome, mas tem muito amor pela leitura e muito apreço pela amizade. Muito bom, Luiz. Obrigadíssimo, Caio. Olha, procurem os Sagaz e os Garotos da coleção, editora Ciranda Cultural, em todas as boas livrarias e sites. Vocês vão encontrar com a maior facilidade, tem um precinho ótimo e um livro, pelo que eu estava folheando aqui, super divertido. Tem aqui, como o Caio falou, tem uma parte aqui em quadrinhos também, para quem gosta. Olha só que legal. E eu tô já curioso. Hoje, quando eu chegar em casa, saindo aqui da Bienal, já vou abrir o Minha Vida Daria um Filme. Vou começar pelo volume 1. Pelo volume 1. Né? Vou ler e certamente vou gostar bastante, porque eu gosto muito do teu trabalho. E quem quiser acompanhar e ter sempre as novidades, é só me seguir lá no Instagram, @CaioTozzi, T-O-Z-Z-I. E no meu site também, caiotozzi.com, sempre está atualizado. Isso, o Instagram dele eu sigo, tá? Sigam o exemplo. Abraço, gente. Tchau, obrigado. E até a próxima. Obrigado. Obrigado, tchau.